Bem, depois da Segunda Guerra Mundial e a derrota do Japão, o Japão ele ficou moralmente arrasado, né? E a dúvida era se o Japão ia um dia conseguir se reerguer. E um dos grandes comandantes da Segunda Guerra Mundial Americana era chamado Douglas MacArthur, e esse cara cuidou pessoalmente aí da ocupação americana no Japão. E ele, quando chegou, ele pregava que os países deveriam olhar para frente, né, esquecer o passado. Mas houve também um julgamento, né, dos crimes ocorridos na Segunda Guerra Mundial, cometidos principalmente pelo Japão, né, e houve esse julgamento de Tóquio que durou 3 anos. Os líderes do Império foram julgados por crimes de guerra, crimes contra a paz, crimes contra a humanidade. Ao todo, 25 militares e 5.700 soldados foram acusados de crimes de guerra, né, perpetrados na Coreia e na China, principalmente na região da Manchúria e Nanquim. Só a China instituiu 13 tribunais, onde condenou aí 504 pessoas com 149 execuções. Foi um julgamento muito parecido com o que houve na Europa, no julgamento de Nuremberg, né, que condenou os alemães pelos crimes de guerra. E o imperador Hirohito e a família, e todo membro da família, né, todos os membros da família imperial não foram processados em nenhuma das acusações, porque o, o Japão queria evitar, né, julgar o imperador para não alimentar nenhum sentimento de resistência em meio ao povo japonês. E aí, em 1947, foi criada uma nova constituição japonesa, acompanhada de perto pelos americanos, e essa constituição trazia valores ocidentais, como direitos humanos, igualdade de gênero, direito ao voto para os adultos, e nisso a nação foi democratizada, né, foi muito decisivo para a recuperação japonesa, né, a recuperação econômica japonesa se tornar uma democracia. Em 1950 iniciou a Guerra das Coreias, com a União Soviética apoiando a Coreia do Norte e os Estados Unidos apoiando a Coreia do Sul. Nesse período o Japão investia muito na indústria e estava em crescimento, ao fim da guerra a produção do país já era a mesma do início da guerra. Então a guerra na Coreia ela turbinou a economia japonesa. Então o Japão ele se aproveitou da demanda, né, que gera uma guerra, para poder modernizar e estruturar sua indústria. E depois disso não parou mais de se desenvolver. O governo é muito bom em planejamento, o governo japonês. Então ficou conhecido nos anos seguintes como milagre econômico japonês. O pós-segunda guerra traz uma característica peculiar, porque o Japão ela tem uma dificuldade geográfica, né? Tem poucas terras cultiváveis e uma mão de obra limitada também. Então a solução foi investir em tecnologia para driblar todos os problemas, né, que tinham de demanda e produção. Em 1956 o Japão ingressou na ONU e já em 1964 já estava com o país reconstruído, então já pôde sediar os Jogos Olímpicos de Tóquio, e ali marca o início da entrada do Japão na comunidade internacional, e foi crescendo até ser uma das maiores potências econômicas mundiais, né? Reinventou também a maneira da produção industrial, que acabou mudando depois a economia do planeta. Até a década de 70 era o Fordismo que mandava, né, na maneira de produzir, e aí o Japão veio com a ideia do Toyotismo, que é uma produção enxuta, né, o just in time, que material na quantidade, no tempo certo para aquela demanda, que reduz desperdício, reduz estoques. Então isso acaba influenciando toda a indústria automobilística e produtiva no mundo todo. Em 1889 o imperador Hirohito morreu, foi ele que ficou mais tempo no trono. Em 1989 assumiu o filho dele, Akihito. Ele pegou uma economia de vento em popa ali, super bem. Já era a segunda economia do mundo, achava inclusive que ia passar os Estados Unidos, só que tinha um problema grande onde os bancos estavam muito próximos das empresas grandes, né, esses grupos econômicos, e eles emprestavam muito dinheiro, até que estourou uma bolha nos anos 90 e a economia do Japão colapsou, a bolsa caiu 32%, os imóveis despencaram de preço, 5 milhões de pessoas desempregadas, e ficou conhecida aí como a década perdida, e os efeitos são sentidos até hoje. Inclusive a recuperação do mercado imobiliário não recuperou ainda no Japão até hoje. E aí nos anos 90 o Japão ele conquistava o mundo com os animes, né, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, que virou uma febre na TV, era exibido várias vezes nas TVs abertas, né, criou ali uma geração de fãs. Veio Pokémon, a franquia foi em 1996, que foi a franquia que mais rendeu dinheiro na história, superou inclusive a Disney e Star Wars, né? E o Japão tem anime sobre tudo, né? Mas principalmente sobre lendas e mitos e histórias da cultura japonesa.
Em 2002 o Japão sediou uma Copa do Mundo junto com a Coreia do Sul, dividiram essa honra aí da Copa do Mundo. E o Brasil venceu, né, nessa Copa, foi pentacampeão contra a Alemanha por 2-0 em Yokohama. O técnico era o Luiz Felipe Scolari. Aí em 2011 teve o desastre de Fukushima, um terremoto de 9,2 de magnitude que gerou um tsunami, que provocou ondas gigantes que atingiram a usina nuclear de Fukushima, onde 3 reatores ali derreteram. E ficou aí conhecido como um dos maiores acidentes nucleares da história, desde de Chernobyl, inclusive. O Akihito, quando ele assumiu, o imperador, ele tinha só 62 anos. E ele fez algumas coisas legais. Ele expressou remorso, né, pelo período de ocupação japonesa que causou nos outros países. E em dos discursos dele, ele diz que fazia uma reflexão, fazendo uma reflexão e tendo em mente o sofrimento, um sentimento, né, de grande remorso, sinceramente desejo que as devastações causadas pela guerra nunca mais se repitam. E no período dele ficou conhecido como o período Heisei, que significa paz em todos os lugares, né? E em 2019 ele abdicou do cargo devido à idade, e quem assumiu foi o Naruhito, que logo de cara teve que enfrentar a Covid-19. O Japão ele foi o primeiro país aí a ser impactado pelo vírus, e teve inclusive que adiar os Jogos Olímpicos, né, de 2020 para 2021. E o Naruhito é o imperador número 126, né? Então toda a linhagem dele ainda é descendente daquele imperador de 29, o imperador 29, que é o 29º imperador, que é o Kinmei, de 1500 anos atrás. Então assim, é a mesma família que está no poder de 1500 anos atrás, que começou lá com o clã Yamato, tá lá no meu primeiro vídeo. Então a mesma família que está no poder até hoje. Então quando a gente olha para o Naruhito, a gente vê a história toda do Japão e o legado do Japão numa única pessoa, né, que reflete aí basicamente toda essa identidade do povo japonês. E o período, né, é chamado de período Heian, que ele está comandando, do Naruhito, que significa a bela harmonia. Bem, é isso. Acho que deu para ter um pouco de ideia aí de como que é essa cultura, né, japonesa, e um pouco da história, como que ela se formou e se desenrolou. E eu acho muito interessante a gente perceber, né, como os fatos históricos, né, e as guerras e tudo que aconteceu em uma mesma família no poder, e como isso acabou, né, formando essa identidade do povo japonês, que é tão específica, né, tão diferente de outras nações. A gente começa a entender um pouco esse povo, né, começa a entender um pouco como que é essa história, né. Então é uma nação mesmo, né, e muito bacana, uma história muito bonita, né, e rica demais, né. Então, e também, né, se preocupa, né, com o futuro, né, que a nação japonesa ela está encolhendo, né, tá diminuindo, tem políticas não muito adequadas em relação aos estrangeiros, né, não permite esse crescimento através dos estrangeiros, e vê sua população cada vez mais envelhecendo e tendo menos nascimento do que pessoas, né, tá morrendo mais gente do que nascendo. Então é uma riqueza de país que daqui a uns anos pode, sei lá, algumas décadas pode desaparecer se continuar no ritmo que tá. Mas legal, espero que tenham gostado. Valeu, tamo junto.